aumento dos combustíveis, o impacto na vida das pessoas, Matheus Boaventura. Nós vamos ter um evento que vai discutir justamente isso e envolve vários setores, entre eles o Sindicato dos Combustíveis, dos Revendedores de Combustíveis em Santa Catarina, o Sim Combustíveis. O diretor jurídico da entidade está aqui conosco, Renato, Dr. Mauro Gerert, para falar sobre o evento e também essa pauta tão importante naquilo que impacta no bolso do consumidor nesse Dia do Consumidor. Pois é porque vai haver uma discussão a respeito deste assunto, né, a decisão do governo de Santa Catarina, dos revendedores, por meio da Secretaria da Fazenda, de cobrar a diferença do ICMS entre o preço da pauta, né, o preço médio ponderado ao consumidor final, valor para a base de cálculo do ICMS do Estado e o preço da bomba, a medida anunciada no começo deste ano, ela vai ser discutida no encontro marcado agora, depois de amanhã, em Florianópolis. Bom, por isso a gente vai tratar deste assunto com o Dr. Mauro Gerert. Dr. Mauro, obrigado pela sua gentileza. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Matheus. Meus cumprimentos aos ouvintes aí da CBN. É uma satisfação estar aqui novamente para poder, principalmente, falar sobre essa questão do preço de pauta e o preço de venda e a intenção do governo do Estado de fazer a cobrança da complementariedade desse imposto. Poder esclarecer isso à opinião pública sobre essa questão. Fico à disposição dos entrevistadores, Renato. Tá, doutor, por gentileza, explica para a gente do que nós estamos tratando. Essa medida já está valendo desde o início do ano, não está valendo? Qual é o impacto disso na vida das pessoas, o preço final lá na bomba? Renato, nós acompanhamos aí quase 2 meses sem reajustes dos preços do combustível, e a Petrobras aí aumentou 18% a gasolina e 24% o diesel para os distribuidores. Vale ressaltar também, Renato, que o GLP também, que é um combustível, foi reajustado na marca de em torno de 16% para as distribuidoras. No caso do GLP, esse aumento ele foi reajustado há 152 dias atrás apenas. Então, essa variação demorou um pouco mais de tempo. Sem dúvida que esses aumentos decorrem da política de variamento da Petrobras e também do cenário internacional com a baixa da oferta, aliada ao câmbio, enfim, a outras situações. O preço final da bomba, ele também depende, além da política da Petrobras, dos custos das distribuidoras, dos custos das revendas e da incidência dos tributos. É aí que nós chegamos. O principal tributo hoje cobrado dos combustíveis é o ICMS. No estado de Santa Catarina, vamos tratar especificamente da gasolina. O estado cobra o ICMS na alíquota de 25%. Sobre o quê? Justamente é sobre o preço de pauta. O preço de pauta, ele é estipulado por cada Secretaria de Fazenda de cada estado. E ele é baseado numa pesquisa. Se atribui esse valor a uma pesquisa do preço de venda, baseado no SPED fiscal dos meses anteriores, do mês anterior, aliás, de venda, ou numa pesquisa da própria Petrobras, a cada 15 dias, então, o governo estabelece o preço de pauta. Quando esse preço de pauta ele fica abaixo do preço real de venda de bomba, o governo do estado vem cobrar a complementariedade desse valor. Acontece que nós estamos falando do ICMS-ST, por substituição tributária. O sujeito passivo dessa obrigação, Renato, não é o posto. O sujeito passivo é o consumidor, que recolhe o imposto 25% sobre o preço de pauta que o governo estabelece. Então, o posto revendedor, Renato, ele é um mero repassador desse imposto. E agora, para nossa surpresa, no início deste ano, o governo estadual informou que vai cobrar essa complementariedade a partir de dezembro de 2022. E havia, Renato, uma outra situação que poderia dirimir
esta cobrança, que era a adoção do regime optativo tributário. Nós tivemos numa audiência pública na Assembleia requerendo essa situação. 12 estados da federação assinaram isso com o CONFAS de fazer o regime optativo tributário. O posto revendedor é que decide se ele quer restituir ou se ele deseja pagar o imposto. Então, se ele opta por esse regime, ele nem paga e nem tem direito à restituição quando o preço de pauta lhe favorece. Então, o nosso encontro é justamente para discutir essa questão, muito importante para Santa Catarina, que é justamente a adoção da cobrança e a não participação do Estado no regime optativo tributário. Doutor Mauro, mas de fato o impacto em termos de porcentagem no preço, né, aquilo que vai ser impactado de fato, tem como projetar isso ou vai com base naquilo que os próprios revendedores estão cobrando no estado de posicionamento? Não, Renato, o consumidor não será impactado nesse caso. O impacto será diretamente nos postos revendedores. Eu faço aqui uma breve sinalização de que todos os sindicatos do Estado procuraram o governo para dizer ao governo que o segmento é um dos que mais empregam no Estado, que existe aí uma causa social se efetivamente o governo optar pela cobrança desses valores. E segundo dados da própria ANP, logo no início desse ano nós estamos falando aí em cobrar uma cobrança de 100 milhões de reais. Então, o posto revendedor não tem como tirar isso do capital de giro, já que ele não é o sujeito passivo desta obrigação. O sujeito passivo desta obrigação era o consumidor, mas o governo artificialmente criou o preço de pauta menor, e aí o posto é que ficou com essa complementariedade que não seria devida. Sim. Ô, doutor, esse congelamento aí, né, quando fica então o preço de pauta menor do que o preço real, isso tem a ver com aquele congelamento aí por 2 meses? Exatamente, perfeito, Renato. Pois é aquela coisa, né, que não tem milagre, né? Não tem almoço grátis, né? Joga lá para frente o problema. Pois é, exato, né? Empurra com a barriga. Uma hora essa conta alguém vai pagar, né? Exato. Então, nesse sentido, é que foi convocada a Assembleia Geral. Os postos estão numa situação que não é confortável para ninguém. Preciso dizer e esclarecer sempre a opinião pública, Renato, e você faz muito bem no seu programa, é que posto revendedor é um negócio varejista como qualquer outro. Então, ele precisa sobreviver. Ele gera emprego, ele gera tributos, e o ICMS recolhido pelo posto revendedor, pela gama dos postos revendedores, que hoje em Santa Catarina são mais de 2.200 postos, faz muito bem aos cofres do Estado. É responsável por grande parte da arrecadação. E não pode agora, né, estar à mercê aí de uma cobrança que não é dele, de uma dívida que não é dele, uma dívida cujo sujeito passivo seria o consumidor a ser cobrado na época certa, e agora ele se vê obrigado a recolher valores que efetivamente não havia previsão para isso. Então foi convocada essa Assembleia Geral. A ordem do dia é justamente o endividamento fiscal dos postos por culpa do congelamento do PMPF, com a obrigação de complementação do ICMS-ST sobre os combustíveis. Essa é a ordem do dia da nossa Assembleia Geral. Tem a reivindicação específica do setor ao governo do Estado, mas com base até na mobilização e com a ordem do dia nessa Assembleia, sair com algo deliberado já para apresentar para o governo novamente? Qual que é a ideia? A revenda, os sindicatos, nunca fecharam as portas. Pelo contrário, procuraram o governador inúmeras vezes para o agendamento de uma reunião, para procurar esclarecer essa situação, mas essa agenda nunca foi permitida. Então, mesmo assim, os postos estão para o diálogo. Na quarta-feira, dia 16, isso é importante que se diga, na quarta-feira, dia 16, os postos, através dos seus presidentes dos sindicatos, terão a reunião na Assembleia. Novamente, com a motivação de continuar esse diálogo, de enfrentar essa problemática com a conversa, com o entendimento. É isso que nós pretendemos. Então, na quarta-feira, nós teremos uma reunião importante na Assembleia Legislativa
inclusive deve ter a participação de deputados governistas, para que possamos, então, equacionar esse problema e não gerar mais um novo problema, porque nós temos aí um problema social. Nós estamos falando, Renato e Matheus, de postos de combustíveis de famílias que têm 30, 40 anos de tradição no estado de Santa Catarina. Nós não estamos falando de paraquedista que vem e monta um posto. Sim. Sabe? Então é preciso ter um pouco de consideração com a revenda. Doutor Gueder, duas perguntas. Como é que os outros estados estão fazendo com relação a isso? E repetindo aqui, como é que se resolve esse problema? Renato, 12 estados da federação aderiram ao regime optativo tributário, que é aquele regime em que o posto não recebe nada de restituição e também não paga nada. Fica no linguajar esportivo no 0 a 0. E aí, porque esse imposto, esse tributo não o sujeito passivo não é o posto, e ele vai ter que tirar do próprio capital de giro. Isso vai gerar, provavelmente, o fechamento de muitos postos. E aí nós estamos falando aí em 12, 15 empregados por posto, pais de família, que geralmente trabalham nos postos, e vão ficar sem o emprego. Então, isso é um problema grave social. Então, a revenda está para o diálogo, sempre esteve, tentou várias vezes conversar com o governo. Essa linha, infelizmente, não foi aberta. Alguns parlamentares até tentaram também, não conseguiram. Isso aqui então a ideia os senhores lutam que o Estado tem aí a adesão do regime tributário optativo. Exatamente, Renato, exatamente. Então, a iniciativa das entidades patronais, e aí eu incluo o Sindipetro, que tem a sede em Joinville, o Sindópolis, que tem a sede aqui em Florianópolis, o Sincombustíveis, do qual eu represento, na sede em Itajaí, e o Simpeb de Blumenau. Então, atendendo a diversos revendedores que esperam um posicionamento, até para tomar alguma medida, nós também convocamos, Renato e Matheus, a FECombustíveis, a Federação Nacional dos Combustíveis e Lubrificantes, na pessoa do Dr. Paulo Miranda, o vice-presidente, para participar dessa reunião, para proferir uma palestra, e junto com ele também vêm os dois advogados da federação, para que possamos, então, encontrar alguma saída que inicialmente não seja judicial, que seja na conversação, no diálogo, no entendimento, e que eu e as entidades acreditamos sim, na quarta-feira nós vamos conseguir sair da Assembleia Legislativa com uma resposta positiva e efetiva para que nós possamos continuar aí a trabalhar, a gerar emprego, a gerar tributo e para toda a sociedade catarinense. Doutor, a Assembleia vai deliberar, desculpa. Não, só eu queria agradecer o senhor, que eu gostaria de completar. Eu gostaria só de completar e conclamar aí a nossa revenda, os nossos revendedores que ainda não, que estão em dúvida, porque uma Assembleia Geral é muito importante, dali nós vamos tirar alguns posicionamentos que vão servir para toda a categoria, estando associado ou não. O evento vai ser, então, no Majesticas, no dia 17, e inicia às 13h30. Ok. Doutor Mauro Gueder, muito obrigado pela sua gentileza, uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, Matheus e Renato, muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Grande abraço.